gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz seja convosco. Mais uma vez estamos juntos para mais um culto virtual, não é? Uma pregação da palavra de Deus e a oração, os cânticos, enfim, é uma programação com adoração, louvor, orações e a palavra santa do Senhor, que é o alimento para as nossas almas, não é? E para darmos início, então, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a Ele a bênção, a graça, a misericórdia, para que possamos continuar fazendo aquilo que nos é mister, aquilo que nos compete fazer como ministros, como pastores, né, que somos. Então, vamos pedir a Deus a direção para não fazermos nada que não seja nada mais, nada menos que o correto, que é a verdade, não é? Oremos todos. Senhor Deus, Pai de bondade, de misericórdia, no poderoso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior nome que existe no universo, ó Deus, nós estamos perante o Senhor nesse instante, primeiramente pedindo perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e entregando nas mãos do Senhor as nossas vidas, ó Pai, pedindo a bênção e a compaixão do Senhor, em favor de todo o teu povo, de todos os teus filhos, que o Senhor possa abençoar a todos aqueles agora que estarão conectados, aí assistindo ou se alimentando, adorando juntos, porque na verdade nós entendemos que os crentes não assistem cultos, eles cultuam, eles fazem parte do culto. Então que nós todos possamos fazer parte neste momento, ó Pai, de mais este culto, e nós pedimos a direção e a bênção do Senhor para este momento agora que se segue. Nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos então aqui citar a Escritura, que vamos ler no momento oportuno, né? São João, capítulo 3, e começaremos a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, né? E nós teremos a parte de louvores, e depois também teremos a oração da fé, e a leitura, o estudo da mensagem, conforme fazemos aqui costumeiramente, não é? Então agora, amados irmãos, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar com alegria nos nossos corações, vamos louvar ao Senhor nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Cantemos.
Jesus. Queres também seu favor receber, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar, busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Em santidade desejas viver, dá teu coração a Jesus. És o Espírito Santo poder, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar, busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. A tempestade não quer acalmar, dá teu coração a Jesus. Queres as tuas paixões dominar, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar, busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Entre os amigos alguém te traiu, dá teu coração a Jesus. Busca a amizade de quem te remiu, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar, busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Anseias hoje a salvação fluir, tens desejo de escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui, sempre do pecado o coração limpar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar no brilho dessa luz, eterna e paz no coração produz. Aceita agora o Salvador Jesus,
chega o momento, ao caminho a traçar, pra abafar vai a voz do Senhor. E se as glórias do mundo só queres buscar, já do preço calcula a chuva má. Se tua alma perderes, de que valerá ter o mundo e seu esplendor? E da senda que agora tu estás a trilhar, já do preço calcula a chuva má. Vais trocar a esperança de vida eterna por qualquer momentâneo fulgor do prazer do pecado e seu brilho fatal, já do preço calcula a chuva má. Se tua alma perderes, de que valerá ter o mundo e seu esplendor? E da senda que agora tu estás a trilhar, já do preço calcula a chuva má. Enquanto sua graça ainda franca estiver, encerrado não for seu favor, tu não queres chegar ao teu Deus e dizer, já no preço calculei o valor. Se tua alma perderes, de que valerá ter o mundo e seu esplendor? E da senda que agora tu estás a trilhar, já no preço calcula a chuva má.
Amém, Jesus. Graças a Deus, não é? Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, que Ele se alegre conosco com aquilo que fazemos em adoração ao seu santo nome, não é? Agora sim, então vamos para a leitura bíblica e após a leitura, então, teremos a oração da fé, não é? Conforme anunciado, São João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Vamos parar aqui no versículo 10, não é? Que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura. E agora nós vamos ter então a palavra de oração. Essa é uma corrente de oração que nós costumeiramente fazemos aqui através desta programação, que é orando uns pelos outros, suplicando a misericórdia do Senhor em favor uns dos outros. E você ora também, você não fica só esperando na oração, não é? Você ora também, você participa da oração. Oremos todos agora. Senhor Deus, Pai amado, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, mais uma vez nós fechamos os nossos olhos para orarmos dentro desta programação, Senhor Deus, e agora desta vez é para intercedermos uns pelos outros. É como se nós estivéssemos agora todos de mãos dadas numa corrente de oração, clamando um pelo outro, suplicando a bênção do Senhor, suplicando a misericórdia do Senhor, o perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, e pedindo que o Senhor estenda as tuas santas mãos e nos dê saúde, nos dê graça, nos dê sabedoria para podermos prosseguir no nosso caminho, na nossa jornada, ó Deus. Pai de misericórdia, ajuda cada um dos teus filhos que estão necessitados. O Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada filho. O Senhor sabe o que cada um precisa. Ó Pai de misericórdia, e nesta hora eu oro em favor dos meus irmãos, de cada irmão que está conectado, aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço pessoalmente, mas o Senhor conhece, o Senhor é onisciente, é conhecedor de todas as coisas, ó Deus. Sabe o que cada um está precisando, sabe como solucionar o problema, como dar vitória ao teu povo, aos teus filhos. Ó Deus bendito, no santo nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos tudo isto e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Muito bom. Nós acabamos de ler essa escritura. É uma escritura muito lida, muito conhecida, não é? Desde quando a gente era garoto, nós íamos pregar no ar livre, né? 15, 16 anos, a gente ia pregar no ar livre, a gente gostava de ler essa escritura
para chamar as pessoas a crerem no Evangelho, não é? Uma leitura assim de cunho evangelístico, não é? Mas eu estava observando aqui, bom, o profeta de Deus, irmão Branham, disse que nesse tempo Nicodemos já tinha 80 anos, não é? E ele era, na verdade, um homem correto, um bom homem, um homem correto, honesto, crente em Deus, naquilo que ele sabia. Foi por isso que ele veio ter com o Senhor Jesus Cristo, não é? E ele veio à noite justamente porque ele fazia parte da organização dos judeus e ele não poderia vir durante o dia, assim, de uma forma mais explícita, mais transparente, porque ele seria penalizado, ele sofreria sanções, naturalmente, críticas. Então foi por esse motivo que ele veio à noite ter com o Senhor Jesus Cristo, não é? E o irmão Branham, profeta de Deus, diz assim que às vezes nós malhamos o nosso irmão Nicodemos porque veio à noite, não teve coragem de vir de dia, né? Ou durante o dia, mas na verdade muitos outros não tiveram coragem de vir nem à noite. Ele pelo menos veio à noite, né? Mas o que vamos frisar aqui, interessante, é que ele era um mestre em Israel e um mestre honesto, um mestre correto, não é? Mas ele não sabia muitas coisas as quais ele deveria saber. Por exemplo, aqui no 10, Jesus respondeu, né? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Aí eu fiquei pensando nisto, né? Um mestre ensinando as pessoas e não saber aquilo que ele deveria saber, até para poder ensinar as pessoas, porque o mestre, aquele que ensina, o apóstolo São Tiago disse: muitos de vós não sejais mestres, porque o mestre receberá uma correção, um juízo maior do que aquele que não era mestre que estava ouvindo, não é? Porque as pessoas estão ouvindo-o e se assegurando naquilo que ele diz, colocando o destino de suas almas na mão daquela pessoa, daquele mestre. Olha a responsabilidade que tem um pregador, que tem um pastor que prega. Eu tenho consciência plena da responsabilidade que tenho ao estar falando para os meus irmãos, não é? Eu tenho que responder por isso. Então, mas quando ele chegou, ele disse: bom mestre, nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Com isso ele quis dizer: nós lá, os fariseus, nós da sinagoga, sabemos, lá entre nós conversamos, quer dizer, uma pequena inferência, né? Nós conversamos lá entre nós e nós discutimos esse assunto e nós sabemos que o Senhor é um mestre que veio de Deus, porque senão o Senhor não poderia fazer esses sinais que o Senhor faz, né? Aí o Senhor Jesus Cristo olhou para ele e disse: necessário te é nascer de novo. Agora, nós não sabemos qual era a intenção de Nicodemos, não é? Será que ele queria, note que eu estou fazendo um quadro, uma meditação, não é? Será que talvez ele tivesse a intenção de ter um diálogo com o Senhor Jesus Cristo ali, porque ele também sabia que Jesus era um mestre. E você sabe que Jesus, sendo um mestre, não desfez do outro que era um mestre também, que era Nicodemos, não é? Então, quem sabe Nicodemos tivesse a intenção: eu vou lá, converso com ele, e quem sabe ele pode fazer parte do nosso quadro de líderes, né? Quadro de mestres, de ministros e tudo, porque ele na verdade é um mestre. O problema é que ele era um mestre, mas ele não se juntava com eles. Quando ele os encontrava, quando ele era abordado por eles, então
ele os reprovava, ele os repreendia. E isso os incomodava, mas esse homem, ele, na verdade, ele faz sinais. Ninguém pode negar que os sinais que ele faz são sinais verdadeiros, são milagres verdadeiros, não são falcatrua, não é nada não. É coisa verdadeira mesmo, mas acontece que ele nos reprova a todo tempo. Quer dizer, eu estou fazendo uma inferência, claro, né? Quem sabe Nicodemos tivesse essa intenção de ir lá e tentar convencê-lo a fazer parte do quadro deles, né? Então o Senhor Jesus Cristo olhou e disse: necessário te é nascer de novo. Porque eu não sei se os nossos amados irmãos já têm essa experiência, quando você vai falar do Evangelho a alguém que se julga altamente uma pessoa altamente correta, uma pessoa altamente verdadeira, honesta, mas não crê no Evangelho, não é? Não é ainda, não aceitou ainda o Evangelho. Você já reparou a dificuldade que você tem com essa pessoa? Muito maior do que quando você vai falar com uma pessoa que não tem nenhuma reputação, um morador de rua, uma prostituta, seja quem quer que seja, né? Então você não tem essa dificuldade porque ele já tem consciência, ou ela, que eles estão precisando de alguma coisa que eles não têm. Mas o outro, que se autoconsidera como uma pessoa boa, honesta, verdadeira, é mais difícil. Então, como o Senhor Jesus Cristo era Deus, ele era um profeta Deus, não é? Ele olhou nele e disse: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Desse jeito você não conseguirá entrar no reino de Deus. Você não vai poder nem ver o reino de Deus. Dessa forma aí, você precisa deixar essa bagagem religiosa lá, despedir-se deles, e aí você poderá, quem sabe, depois de tomar essa decisão, porque se essa decisão fosse tomada, naturalmente, era um sinal de que ele estaria disposto a deixar tudo para crer no Mestre, para crer no Senhor Jesus Cristo. Então foi por isso que ele disse: necessário te é nascer de novo. E ele disse: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre de minha mãe e nascer outra vez? Você acredita na sua concepção intelectual ou mesmo espiritual, não é? Você acredita que Nicodemos pensou mesmo isso? Que ele deveria voltar ao ventre da mãe? É claro que ele sabia que não podia fazer isso. É claro, se ele não era uma criança, ele era um homem com 80 anos de idade, ele tinha plena consciência que isso não seria possível de forma alguma. Agora, e se o Senhor Jesus Cristo dissesse que sim, você tem que fazer isso? Então, naturalmente, ele teria reprovado por completo o Senhor Jesus Cristo. Através do seu conhecimento de mestre, ele teria reprovado o Senhor Jesus Cristo. Como pode um homem, isso é uma loucura, não é? Entrar no ventre da mãe e nascer outra vez. Então eu entendo que ele, na verdade, não acreditasse absolutamente nisso. Então isso foi talvez uma pergunta que ele fez, quem sabe, capciosa até. O senhor quer dizer que eu tenho que entrar no ventre de minha mãe novamente e nascer? Aí o Senhor Jesus Cristo diz para Nicodemos: você é um mestre em Israel e não sabe isso, não sabe essas coisas? Se você não nascer da água e do Espírito, porque a água é a palavra e o Espírito Santo é o Espírito Santo, não é? Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem sequer ver, muito menos entrar no reino de Deus, não é? Então, mas ele aceitou. Na verdade, ele era honesto, ele era sério, era sincero, e ele naturalmente foi convencido pelo o outro mestre, mais jovem naturalmente, um mestre mais
assim, noviço até, né? Porque ele podia pensar, mas ele só tem 30 anos e eu já tenho 80. Olha a minha carreira, como já é muito mais extensa do que a dele. Ele apareceu agora, nós sabemos aí que ele é filho de José e Maria, né? Isso é entre aspas, é claro, né? Ele é filho de José e Maria, e ele começou agora, batizou-se ali no Rio Jordão, e agora está pregando, né? Faz poucos dias que ele está pregando aí essa mensagem, e ele não tem tanto conhecimento como eu, que já tenho 80 anos aqui na missão de ensinar o caminho de Deus para o povo. E, na verdade, eu acredito que tudo que ele tivesse ensinado foi da melhor maneira possível e com a maior e melhor sinceridade do seu coração, porque ele era um homem honesto. Tanto é que ele procurou o Senhor Jesus Cristo e o profeta Irmão Branham diz que ele foi salvo. Ele aceitou a mensagem. Aí ele começou a dizer aqui, olha, você talvez não entenda isso agora, porque aquele que é guiado pelo Espírito não sabe de onde vem e nem para onde vai, não é? Aí você diria, mas então o crente não sabe para onde vai? Cuidado para o Senhor Jesus Cristo não dizer para você também do mesmo jeito. Você é um mestre e não sabe isso? Não é? Tomemos cuidado. Né? Não sabe para onde vai? É claro que o crente sabe para onde vai. O crente sabe que vai para o arrebatamento. O crente verdadeiro sabe disto. Mas acontece que o Senhor Jesus Cristo estava se referindo de uma outra forma. Ele estava dizendo assim, que aquele que é guiado pelo Espírito não tem suas vontades próprias, não pode dominar suas próprias vontades. É Deus, é o Espírito Santo que lhe guia, do mesmo jeito que o Senhor Jesus Cristo falou para São Pedro. Ele disse assim, Pedro, quando tu eras jovem, tu te cingias, te vestias, te cingias, e depois ia para onde querias, quando eras jovem. Mas quando ficares mais velho, outro te vestirá, te colocar roupa em ti, outro te guiará, porque já não poderás mais guiar-se sozinho, dirigir-se sozinho. Outro te guiará, né? Aí a Bíblia disse, e o Senhor estava falando para ele do tipo de morte que ele haveria de morrer, porque ele seria uma testemunha, São Pedro, seria uma testemunha veraz, verdadeira, intrépida, revelada. Então nada lhe tiraria do seu curso, do seu caminho, ainda que fosse a morte. Ele seria guiado em quaisquer circunstâncias pelo Espírito Santo, né? E aí nada lhe faria se desviar do caminho. Tanto é que a história, as tradições dizem que ele foi crucificado também, mas de cabeça para baixo. Diz a tradição que ele pediu para não ser crucificado como seu mestre, então que o colocassem de cabeça para baixo, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo falou para ele que assim seria, ele seria guiado por outro. E a pessoa, quando vai aceitando o evangelho, ela é ainda um pouco menina ou menino na fé, a pessoa. Ela não é muito ainda guiada pelo Espírito Santo, mas deixa, quando ele vai crescendo um pouquinho mais, ele vai amadurecendo na fé e ele vai começando a se deixar guiar pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa tremenda. É uma experiência tremenda para cada crente. Começa a se deixar guiar pelo Espírito Santo, não é? Então, ainda voltando aqui na pergunta, no último versículo que lemos, no 10, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Nós poderíamos até pregar uma mensagem com esse tema aqui, não sabes isto? Ora, o que é que nós não sabemos ainda? O que é que, pergunte-se para si mesmo, o que é que você ainda não sabe, sendo mestre, não é? Então é isso, vamos deixar assim, porque eu poderia perguntar, você, irmão, mestre, você sabe que Deus enviou um profeta
que a Bíblia que você carrega, que a Bíblia que você tem, aquela que você abre e prega no seu púlpito e prega para as pessoas, você sabia que nessa Bíblia sua aí está escrito que o Senhor Deus enviaria um profeta antes do arrebatamento? Olha que perigo a gente ser mestre e não saber as coisas. Você sabia que o batismo verdadeiro, bíblico, apostólico, e ainda fazendo um acréscimo aqui, que a igreja de Deus está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Você sabia disso também, né? E você sabia que essa igreja batizou em todo o tempo, quando esteve sob a direção do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo? Então existem muitas coisas que às vezes a gente pode não saber. Eu também não digo que sei de todas as coisas. Não, eu não sei de tudo. Porque o profeta diz assim, que aquele homem que pensa que sabe tudo, uma hora ele pode ficar sem resposta. Não é? Uma certa vez, deixa eu contar, eu sempre tenho casos, assim, histórias para contar, mas são fatos verídicos. Um irmão estava pregando na nossa rádio, não é? Eu vou até citar o nome porque muitos de vocês que podem, porventura, estar nos ouvindo, talvez também pudessem conhecer essa rádio aí, né? Rádio Nova Aliança. Isso foi ali pelos anos, no final da década de 90, né? 97, 98, por aí. E nós íamos para a igreja e o irmão ficava fazendo o culto. E lá a gente era muito democrático, não tinha restrição, qualquer igreja podia fazer o seu programa lá, desde que com ética, que respeitasse, né, a ética de Deus, uma ética de Deus, né, que é alguma coisa, algum respeito que vem de Deus para o coração nosso, né? Então não devia ficar falando mal das pessoas, citando nomes e coisas assim. Mas eles perguntavam, pastor, tem alguma restrição? Falando, não, irmão, absolutamente, você pode pregar todas as suas convicções aqui. Seja qual for a doutrina, podia ser sétimo dia, podia ser batista, presbiteriano, metodista, Deus é amor, Assembleia de Deus, qualquer um, quem lembra desse tempo é testemunha disso, não é? Não havia restrição nenhuma desde que todos nós respeitássemos uns aos outros. Mas aí eu fui para a igreja, para o culto, e ele ficou lá, tinha lá os irmãos que trabalhavam, né? E ele ficou lá e o culto, o programa dele era assim, das 9 em diante aos domingos. Acho que era das 9 às 10, das 21 às 22 horas, né? E aí eu estava subindo já com o carro para casa e eu ouvi quando ele estava fazendo uma pergunta no ar. Ele estava pondo uma pergunta no ar. Você acha que quem morre pode voltar? Aí as pessoas ligavam, falavam que não e tal e coisa. E aí nisso eu cheguei assim, cumprimentei ele, né, com a paz do Senhor. E era um rapaz jovem também, eu não era tão velho, né? Na época eu tinha já uns 50 anos, menos um pouco, acho, por aí, né? Então, eu disse para ele, irmão, você tá com uma pergunta aí no ar? Tô, pastor, tô fazendo uma pergunta aqui. Falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui, como irmão e amigo, que a gente era amigo de verdade, né? Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. É um perigo a gente fazer esse tipo de perguntas assim, no ar, desde que você tenha, ou pelo menos se você, a menos que você tenha absoluta certeza que você tenha todas as armas para depois responder àqueles que lhe questionarem, senão você se embaraça. No ar, lá saindo no ar, todo mundo escutando, você vai ficar embaraçado, né? Ele falou, pastor, por quê, né? Eu falei, porque é o seguinte, você fez a pergunta se as pessoas creem que quem morre pode voltar, né? Falar de novo, ele queria dizer assim, porque ele estava combatendo a doutrina espírita, na verdade, não é? Ele queria saber se as pessoas acreditavam que um morto que volta, uma pessoa voltaria a dar uma entrevista ou um conselho num centro espírita, não é? E eu estou pensando que eu posso até não ler a mensagem se eu tomar muito tempo aqui, né? Com essa preleção aqui. Então,
Era isso que ele estava focando, né? E eu disse, então, se eu fosse um ouvinte seu, eu falei para ele, e eu quisesse fazer essa marotice com você, né? Sabe o que eu fazia? Eu ligava e eu falava para você, olha, irmão, eu vou mostrar para você na Bíblia uma pessoa, pelo menos uma, né, biblicamente, que depois de morta ainda voltou e falou com uma médium, né? Então voltou e falou com uma médium. Aí ele disse, pastor? Eu falei, mas quem é? Eu falei, é Samuel, profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 15. Está escrito isso. Então, se você não sabia, né, também, né? Porque eu estou no tema aqui, ó. Não sabes isto? Não sabes isto? Então, se você também não sabe isto, olha lá e leia com atenção, porque nós aprendemos durante o tempo da nossa meninice, da nossa infância, na infância mesmo, literal, desde o tempo da nossa infância, nós aprendemos que quem falou ali não foi Samuel, foi o diabo. E isso é gravíssimo, um mestre não saber isso. É gravíssimo, porque não foi o diabo que falou ali. Você conhece a história, Saul ele estava dentro do plano de Deus, né? E ele exterminou com todas as feitiçarias do país. Mas depois ele desobedeceu a Deus quando Samuel lhe ordenou que destruísse os amalequitas e matasse o rei, né, destruísse tudo e não trouxesse nenhum dos despojos dos amalequitas. Essa era a ordem do Senhor Deus através de Samuel, do profeta Samuel. Acontece que os olhos dele, me desculpe a inferência, né? Que a gente está pregando assim, você faz um quadro, às vezes não está escrito ali, você faz um quadro, né, na verdade. Quem sabe os olhos de Saul cresceram sobre os despojos, aqueles bois, aquelas ovelhas gordas, vacas, não é? Ele pensou, poxa vida, nós podemos levar isso para nós, essas riquezas, são riquezas. O país foi vencido, o exército inimigo foi vencido, então agora a Bíblia diz que aquele de quem você é vencido, você se torna escravo. Então, o país tinha sido vencido por Israel, então eles eram escravos e aquelas riquezas poderiam pertencer a eles. Mas o Senhor havia dito que não era para levar nada dos despojos, e também não era para poupar a vida do rei. E Saul fez ao contrário. Levou os despojos e poupou a vida do rei, que chamava-se Agag. Bom, quando aconteceu isso, o Senhor Deus mandou o profeta ir na casa dele. Ai, meu Deus, misericórdia! Quando Deus manda um profeta, é porque as coisas estão em perigo. Agora mesmo que Deus mandou um profeta nesta era nossa, é porque as coisas estão em perigo. As religiões estão desviadas, na verdade, do Evangelho, da verdade de Deus. As pessoas estão com crendices, ao invés de crerem no Evangelho. Então, mas voltemos na questão do Samuel, né? Aí ele disse, por que você desobedeceu ao Senhor? Esse mugido de bois que eu estou ouvindo, o que é? Disse, profeta de Deus, é que eu trouxe para oferecer sacrifício ao Senhor. Deus não quer esse sacrifício. Sacrifícios e obras mortas Deus não aceita, contrariando a palavra sua. Ele disse que não, então não adianta fazer sacrifício nenhum. A Bíblia diz, vocês precisavam saber que sacrifícios e ofertas eu não quis, mas eu quero obediência à minha palavra. E onde está o rei? Ele perguntou, o rei Agag, ele disse, está aí dentro de nas dependências aí. Aí Samuel tirou a sua espada. Você leia isso na Bíblia, se você nunca leu. Quem sabe você também não sabe isso, não é? Então, Samuel tirou a sua espada e foi lá e mandou trazer o rei Agag
e cravou-lhe a espada no ventre. E disse assim: assim como a mãe de muitos filhos, o coração da mãe de muitos filhos foi destroçado, desfilhado por causa da tua espada, quando matava os filhos delas, agora o coração de tua mãe será desfilhado da mesma maneira. E assim matou Samuel o rei Agag. E aí, passado isso, o Senhor Deus recolheu Samuel e ele foi para o descanso e passou o tempo. Davi precisava lutar, ir à guerra, mas o Senhor não falava mais com ele. Não é? O Senhor Deus não falava mais com Saul porque ele desobedeceu a palavra e o Senhor virou as costas para ele. Misericórdia de Deus para nós quando o Senhor Deus vira as costas para alguém. Ele não fala mais. E ele não falava mais nem por sonho, nem por Urim e Tumim, aquela pedra que ficava no peitoral do sacerdote, não é? E nem pelo sonho, e nem por profeta. Deus não respondia mais a Saul. E o que ele fez ele? Ele teve que ir consultar a feiticeira, não é? Então vocês conhecem a história, a feiticeira, ela estava obedecendo a ordem do rei, a ordem, o decreto que havia sido feito, que não era mais permitido se fazer trabalhos mediúnicos no país, né? Então ela estava obedecendo. Mas Saul não tinha o que fazer e perguntou para seus soldados, para seus auxiliares ali, se eles sabiam onde tinha uma feiticeira, que tinha o espírito de mediunidade. E eles disseram: em Endor tem uma. Então ele se disfarçou, foi com roupas assim comuns e foi lá e pediu para ela fazer o trabalho de mediunidade. Ela disse: eu não posso fazer esse trabalho para o senhor, porque por ordem do rei Saul, todas as médiuns, os médiuns do país foram exterminados. E eu não quero que o senhor venha aqui buscar ocasião contra a minha própria vida. Ele disse: não, eu asseguro a você que te darei toda a garantia e você não morrerá. Então ela disse: então a quem te farei subir? Ele disse: faze-me subir a Samuel. Não é? Então até aí tudo bem, você está pensando que é o diabo, não é? Ainda. O que te farei subir? Ele disse: faça-me subir a Samuel. E quando foi subindo, ela disse: quando ela recebeu a unção do espírito de mediunidade que vinha nela, que ela realmente era uma médium verdadeira. Não confunda isto, ela não era verdadeira na sua doutrina. A doutrina de mediunidade não é apoiada, não é aprovada por Deus, pelo Evangelho, não é? Mas ela tinha o dom de mediunidade verdadeiro. E aí, quando ela recebeu a sua unção, ela deu um grito e disse: por que o senhor me enganou? O senhor é o rei Saul. Ele disse: calma, nada de mal te acontecerá. Mas diga-me o que vês. Ela disse: vejo subir um ancião. Ele disse: como é a sua aparência, a sua figura? Ela disse: ele está envolto em uma capa, assim, assim, assim. E a Bíblia diz que Saul entendeu que era Samuel. Mas até aí você ainda pode dizer: mas ele entendeu, mas não era. Né? Ele entendeu, mas não era. Bom, aí ele disse, quando Samuel chegou, ele disse assim: por que me inquietastes fazendo-me subir? Né? Por que me inquietastes fazendo-me subir? E ele disse: é porque eu estou muito angustiado. O Senhor não fala mais comigo, nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonho, nem por nada, nem por profeta. Aí Samuel disse: e por que você vem a mim agora, sendo que não obedeceu às palavras do Senhor, quando pela minha boca te falou? Você desobedeceu, agora vens a mim por que motivo? Amanhã, agora olha isto, você vai acompanhar lá na escritura depois, não é? 1 Samuel, capítulo 28, ali do verso 15 por ali, você já vai achar
o texto, não é? Então, amanhã tu e teus filhos estarão comigo, e o Senhor Deus entregará Israel na mão dos inimigos. Então aí agora não era difícil, até que era uma suposição, tudo bem. Mas agora você vai notar que Samuel ainda era profeta, 2 anos depois de sua morte. Ele ainda era profeta. Quando ele subiu com a capa de profeta, Saul se prostrou e adorou, porque ele já sabia, ele tinha familiaridade com isso, e ele sabia que ali estava realmente Samuel. Então, o que aconteceu? No outro dia, Israel foi derrotado pelos inimigos e Saul e seus filhos morreram. Então você viu como cumpriu. Então Samuel ainda era profeta depois de morto. Mas aí essa é a pregação, não é? Agora, vocês não esqueceram que eu estava dialogando com o irmão lá, o jovem pregador. Eu disse, irmão, são muito sérias essas coisas. Porque era Samuel mesmo. Mas na nossa infância nós fomos ensinados que era o diabo, mas não era o diabo. Tanto é que o diabo não conhece o futuro de ninguém. Mas Deus conhece, o profeta conhece, ele profetizou e no outro dia aconteceu. Então volto aqui a ler aqui o nosso tema, né? Aqui, e Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Então você notou quanta coisa nós não sabemos e nós precisamos saber, não é? Por isso nós temos que nos dedicar todo o tempo. Agora, você sabe, se você estiver fechado com uma organização, você vai saber só até onde a organização sabe. Só o que a organização prega, só o que a organização ensina. Mas se você se desvencilhar dessas tradições, desses credos, desses dogmas, e você puder ser guiado pelo Espírito, como o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, então você vai ser guiado pelo Espírito, não é? Aí o que vai acontecer? Você vai começar a saber coisas que você não sabia. Aleluia, glória a Deus, não é? Que Deus seja louvado. E eu já gastei, deixa eu ver ali no relógio, já gastei um bom tantinho, mas aí nós temos um bom pouquinho de tempo para irmos para a mensagem então, não é? Como vocês se recordam, nós começamos a estudar a mensagem, mas no princípio não foi assim. Olha que texto sugestivo, não é? Que tema sugestivo. A gente fica tão desejoso de saber, eu quero saber mais a respeito de como era no princípio, o que é que o profeta de Deus está querendo dizer com isso, que no princípio não era assim. É claro que no princípio tantas coisas não eram assim. Então vamos aqui, não é? Ele pregou em Bloomington, Illinois, Estados Unidos da América do Norte, no dia 11 de abril de 1961. Irmão Brana pregou. E esta mensagem foi traduzida pelo Tabernáculo da Fé em Goiânia. Nossos respeitos aos nossos irmãos lá, que trabalham nas traduções e tudo, né? Deus abençoe nossos amados irmãos. A saudade tem batido nos nossos corações. Por causa da pandemia, nós estamos o ano todo sem poder nos encontrar, né? Mas vai passar, se Deus quiser. Uma hora dessa, nós vamos estar todos juntos outra vez. Mas vamos aqui então. Parágrafo 12. Quantos já viram a foto? Ele está falando aqui daquela fotografia. Eu já mostrei para os irmãos aquela fotografia da coluna de fogo que foi fotografada sobre a cabeça, ali no alto da cabeça do profeta Irmão Brana, não é? Se você também não sabia disso, é bom que você saiba também. Procure saber. Se não tem ninguém que te diga, procura-nos. Tem a descrição embaixo do vídeo com os nossos endereços, nossos dados, WhatsApp, endereço dos cultos. Se você não sabia dessas coisas, então apressa-te em saber, porque Nicodemos apressou-se, né? Então vamos aqui, ele está se referindo a essa foto. Eu penso que quase todos nós já a vimos.
ela está ao redor do mundo inteiro. Esta que temos aqui agora foi tirada aqui em Houston, Texas, e foi examinada pelo FBI, porque você precisa saber isso também, não é? Você não sabia, então presta atenção nisso. Isso não é uma malandragem, não. Não é uma falcatrua de pregador, não. Pregador que não tem responsabilidade com o que fala. Eles se esquecem que eles vão dar conta depois do que falaram para o povo, não é? Mas isso foi examinado pelo FBI, foi tirada a impressão digital e documentada por George J. Lacey, e ele me disse naquele dia, ali de pé no edifício da Shell, onde estavam todos os jornais e assim por diante, ele disse: Sr. Branham, eu fui um de seus críticos. Olha isto. O Dr. George Lacey, né? Eu fui um de seus críticos. Ele disse: eu sempre disse que isso era uma psicologia, que você estava lendo a mente das pessoas. E aquelas pessoas que diziam terem visto uma luz e outras coisas, disseram: eu disse que aquilo era simplesmente psicologia, porque elas eram persuadidas àquilo. Então, esse doutor que trabalhava, era um agente do FBI, né? Ele trabalhava na averiguação de documentos duvidosos e foi examinado as digitais, tudo certinho. Então ele disse: olha, Sr. Branham, eu pessoalmente fui um crítico da sua pessoa, crítico da sua mensagem, mas agora eu cheguei na conclusão que é verdadeiro, não é? Glória a Deus. Mas disse: Reverendo Branham, o olho mecânico desta câmera não capta psicologia. Aí é que está. Esse rapaz sabia disso, não é? Que o olho mecânico, quando tirou a fotografia, clique, né? Deu clique, fotografou. Se fosse fotografia, aliás, se fosse psicologia, o olho mecânico não captaria nada. Ele captou algo porque era real. Aquilo era real, existia algo real ali. Aleluia. Não capta psicologia. A luz atingiu as lentes. Era uma luz mesmo real que estava lá. A luz atingiu as lentes. Ele disse: a luz, né? Ela estava ali. Glória a Deus. Então, se qualquer um te perguntar, eu estou lhe dando a minha humilde opinião. Se o rapto viesse nesta noite, nós fôssemos de acordo. Eu não digo isso para ser humilde. Eu digo isso porque isso está no meu coração. Porque se um homem fala de sua boca algo que não está em seu coração, então ele é um hipócrita. Olha isto, não é? E ele é pior do que o infiel. Isso aqui é mais sério ainda. A primeira afirmação é séria. Se eu estou falando aqui com você agora, meu irmão querido, precioso, você sabe, irmãos, eu vou falar isso também de coração, não é? Não é da boca para fora, não. Eu não tenho diferença com ninguém. Pode você ser de qualquer corrente religiosa, qualquer igreja, qualquer denominação, eu não tenho nenhuma diferença. Eu vos amo, eu amo a todos da mesma maneira. E eu também estou me enquadrando nisto. Se eu estiver falando isso da boca para fora, então eu seria um hipócrita, né? Olha isto. E tem mais uma coisa. A segunda afirmação, eu seria pior do que os infiéis que não são crentes, se eu não estivesse falando verdade aqui, né? Mas, se o rapto viesse, talvez todos vocês iriam antes de mim. Isso é verdade, se eu estivesse não falando a verdade do meu coração. Todos vocês iriam antes de mim, isso é verdade. Mas estou bastante agradecido em saber que, sem uma educação
nem qualquer habilidade, mas com um dom humilde, Deus tem me deixado ganhar 1 milhão ou 2 de almas, aleluia, para Ele. Eu quero fazer uma reflexão aqui, quem sabe até uma retratação, não é? Porque eu disse alguns dias atrás aí, que no meu raciocínio, ele pregou isto aqui em 61, não é? 61, e ele começou seu ministério ali pelos anos 30, 1933, então tinha o quê? 28 anos de ministério, não é? E eu pensei que ele usou uma expressão, porque eu também não tenho que ter nenhuma vergonha, nenhum acanhamento de me retratar. O profeta disse que quando um homem está tentando corrigir seus erros, ele é muito mais digno de confiança. Aleluia! E eu disse outro dia, pensando, raciocinando e tal, porque para que Deus nos deu o raciocínio, né? Então eu disse, olha, nesse tempo todo, apesar de que ainda tem uma margem, né, para a gente ainda observar. Ele disse assim, quando ele chegou na sexta dimensão, naquela visão que ele teve, naquela êxtase, que ele foi na sexta dimensão, ele viu uma multidão de milhões e milhões de pessoas que disseram para ele, você vai ser julgado por essa palavra que você está pregando, não é? Ele disse assim, mas eu preguei o mesmo que Paulo pregou. E ele também será julgado, né? Aí as pessoas responderam, ele disse, eu preguei o que ele pregou e o que todos os outros pregaram. Quem eram os outros? Era São Pedro, São Tiago, São João, São Mateus, o que todos os outros pregaram, né? Eu preguei o que Paulo pregou e todos os outros. Aí eles responderam assim, esses milhões e milhões disseram assim, nisso nós estamos descansados. Aí o que eu comentei? Eu disse, olha, eu penso que não haveria possibilidade com o avanço ainda que não era tanto como agora, não é? O avanço tecnológico, porque hoje eu estou falando aqui no meu estúdio e a minha voz, a minha imagem pode ir para o mundo inteiro. Mas naquela época não tinha esse avanço ainda, não é? Então às vezes a gente usa o raciocínio. Talvez não houvesse possibilidade dele ter ganhado milhões e milhões e milhões de almas, ainda, não é? Mas agora ele está dizendo aqui uma coisa que eu gostei, viu? Aqui, né? Gostei aqui, quer ver? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deus tem me deixado ganhar 1 milhão ou 2. Glória a Deus, aleluia, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, não é? Seja Deus verdadeiro, porque olha isso, Deus tem me deixado ganhar 1 milhão ou 2 de almas para Ele, da melhor maneira. Então, pelo menos isso ele já disse aqui, a quantidade, 1 ou 2 milhões, e 2 milhões já são milhões. Se fosse 1 milhão só, seria 1 milhão no singular, não é? Mas como eram 2 já, então já poderia ser 2 milhões. Mas eu pensei, né, quando estava me referindo a isso, eu pensei assim, eu penso que naquela multidão que foi vista, talvez em símbolo até, nós que estamos agora crendo na mensagem que ele pregou, que é igualzinha à mensagem de São Paulo, que então nós estivéssemos incluídos lá. Naquela multidão de milhões e milhões de pessoas, né? Mas vamos deixar isso, não faz nenhuma diferença, porque se eu estava incluído nela ou não, de todas as maneiras eu irei no rapto. Amém? Você diz assim, mas pastor, o senhor é tão convencido assim? Se eu não tiver essa fé, então eu estou perdendo meu tempo. Se você não tiver essa fé que você irá no rapto, você está perdendo seu tempo de crente. O profeta nos ensinou a isto. Se você soubesse que no mundo inteiro vai só uma pessoa no arrebatamento, o que você faria? Você deixaria esse lugar para outra pessoa? Não, você diria, sou eu. Se vai só um, então sou eu, porque eu tenho que ir. Essa tem que ser a fé de cada crente.
crente de verdade. Eu tenho que, então, se é só um, então sou eu. Como é que ficou então? Quer dizer, eu crio na verdade, eu batalhei pela verdade, agora eu vou deixar o lugar para outro, que vai só um? Não, vai ser eu. E se fosse 500, então você estaria incluído entre os 500. Se for 1 milhão, você estará incluído entre esse milhão. Mas você tem que ir. Eu tenho que ir. Então, quer dizer, não importa a maneira, importa que eu tenho que estar no arrebatamento. Você também diga a mesma coisa. É direito seu dizer isso, mas viva isso da maneira correta. Aleluia. Não fica crendo em credos e dogmas, não. Em tradições denominacionais, organizacionais, que isso engana as pessoas. Isso não te põe no rapto. Essa é a verdade, não é? Então, vamos aqui. Então, 1 milhão ou 2 de almas para ele, da melhor maneira que eu tenho para fazer. Eu não tenho nenhum... eu saí apenas, entreguei o meu companheirismo não o companheirismo, mas apenas o cartão de companheirismo da Igreja Batista, porque ele era pastor batista, irmão Brana, um pastor jovem batista, não é? Ele disse, eu não entreguei o companheirismo, eu entreguei o cartão, a credencial, né, de pastor. Entreguei para eles, devolvi, mas continuou sendo companheiro, né? Só não sou mais credenciado pela organização, não é? Então, o cartão de companheirismo da Igreja Batista Missionária, a fim de ter companheirismo com o povo pentecostal e com todas as pessoas metodista, batista, presbiteriana. Olha isto. Eu entreguei o cartão lá para eu não ficar preso a uma corrente, a uma corda. Você pode só ir em volta onde essa corda permite, o comprimento dela permite. Não, eu estou livre, mas eu quero continuar tendo companheirismo com os pentecostais, com os batistas, com os presbiterianos, com os metodistas e com todo crente, de um modo geral. Aquele que diz que é crente e serve ao Senhor, esse é nosso irmão. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu olhar na hora lá, né? Tá quase dando a hora aqui já. E eu recebi convite para me unir às Assembleias de Deus. A Igreja de Deus, que é a outra igreja, né? Assembleia de Deus, a Igreja de Deus, a Santidade Pentecostal, a Unicidade, e aos pentecostais unidos, e todos os diferentes grupos, os quais são todos bons homens. Olha isto. São todos bons homens, até onde eu saiba. Todas elas são cristãs, mas eu tentei me colocar na brecha entre todas elas e dizer, nós somos irmãos. Porque nós já lemos aqui em mensagens anteriores que ele tentou fazer a unidade dos irmãos. Esquece as placas, esquece os rótulos, eu sou dessa, eu sou daquela, mas ele não conseguiu, né? Então ele disse, eu entrego minha credencial, eu não fico preso a uma corda, nem a uma corrente, mas eu sou irmão de todos aqueles que quiserem ser meus irmãos. Que maravilha! Graças a Deus. Isso é uma libertação. A Bíblia diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu Deus, eu preciso fechar esse parágrafo aqui, não é? Irmãos, vamos, e a pequena influência que eu tenho com o Evangelho, que Deus tem me dado, eu nunca tentei colocar isso em nenhuma determinada organização, mas em Cristo, para que então todos possam ver e crer nele. Agora, aquela luz, deixe-me apenas entrar nisso só um momento, porque muitas vezes foi tirada recentemente na Alemanha. Eles perguntaram se tinha câmeras, e a Alemanha tem as lentes, todos nós sabemos disso. E eu estava em um café da manhã ministerial com muitos ali
não havia pentecostais. Eles eram todos diferentes, anglicana e assim por diante. E eles perguntaram se o... Eu creio que havia tantos no café da manhã como há assentados aqui. Se suas câmeras poderiam captar isso. Eu disse, eu não sei. Aquilo pertence a Deus. Porque os alemães que têm as câmeras muito boas, né? Uma câmera alemã muito boa, né? Os fotógrafos sabem disso, não é? E então eles perguntaram, irmão Brana, aquela câmera que captou aquela luz lá naquele culto lá em Houston, Texas, será que as nossas também podem captar? Olha que gente materialista. Nós queremos fazer uma câmera que capta Deus, invisível, né? Ele disse, eu não sei se vocês terão câmeras para isso, né? Deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho só aqui, né? Eu não sei, aquilo pertence a Deus e muitos deles alegaram ter visto a luz e então eu disse, bem, você tem, poderíamos captar a luz ou melhor, tirar as fotos? Eu disse, fiquem à vontade, as fotos vocês podem tirar, mas se vai aparecer a luz eu não sei, não é? Eles tinham um tipo de câmera enorme que ia fazendo um rolo enquanto girava. Uma magnífica e enorme câmera. Eu vou parar agora porque a nossa hora ali acabou, não é? Que Deus nos ajude, mas a gente fica empolgado assim, você acaba passando até da hora, né? Vamos orar? Senhor Deus Pai, agradecemos por esses momentos, a gente fica assim empolgado, a gente fica fervoroso e o Senhor ajuda-nos cada vez mais, ó Pai, que nós não percamos a linha por causa do fervor, mas que nós possamos estar sempre na linha certa, na direção certa, ó Deus. Ajuda cada um dos teus filhos, dando a bênção e a paz a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, nós estamos publicando os nossos cultos todas as terças e sábados no horário das 18 horas e 45 minutos, aqui pelo canal Tabernáculo SBO. As nossas reuniões, endereços de culto e tudo estão aí na descrição do vídeo, é só você olhar, não é? E não esqueçam de clicar no gostei e também, se não for inscrito, inscreva-se e também ative o símbolo do sininho, não é? Para você receber as nossas notificações quando for gravado um vídeo. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima reunião no nome do Senhor Jesus Cristo. Paz seja convosco. Amém.